dito desta forma, leva-nos a pensar que, de facto, o nosso caminho foi muitíssimo longo, mas muitíssimo longo à nossa escala. Porque, à escala universal, esta história começa, como disse, há 14 mil milhões de anos, à escala universal, isto é um microsegundo. E já agora, porque a maioria que aqui estão já tinha dado suficiente para mim ser empurrado de uma coisa, eu vou dizer algo que também pode ser talvez um pouco, pode ser talvez a explicação para uma coisa que vocês conhecem, mas que nunca tinham percebido porque é que aquilo era assim. Recordam-se antigamente, quando nós tínhamos aqueles televisorzinhos da preto e branco e tínhamos 2 canais, quando nós mudávamos os canais no televisor, podia ter mais 6 ou 7 ou 8, não é? Quando nós mudávamos o botãozinho de canal, ouvia-se um ruído, quando não havia emissão, não é? Quando não havia emissão, ouvia-se um ruído, recordam-se disto? Deste barulho, parecia chuva, o barulho é esse. Por isso é que eu digo que isto, embora tenha sido há 14 ou 4 milhões de anos, foi algo. Porquê é que foi algo? Porque ainda não sabemos qual é a idade do universo. Mas sabemos que é relativamente longo. Esse ruído que se ouvia nos televisores antigos, os de agora não, que têm filtros, então com capos de micro-ondas, são micro-ondas produzidas pelo Big Bang, pela explosão do primeiro grão de matéria que deu lugar ao cosmos, que deu lugar a todos nós. Esse ruído ainda é o ruído da explosão, que ainda enche todo. Agora, isto convém dizer que, como eu há bocado disse, nós, em certa altura, quando havia as estrelas, nós estávamos nas estrelas. Podem dizer, o homem está doido. Aqui são milhões de graus, como é que eu podia estar numa estrela? A verdade é que nós estávamos nas estrelas. A pessoa que vos fala já foi núcleo de pelo menos uma estrela. Porquê? Tudo o que está no universo foi formado de uma só coisa. Nunca mais se acrescentou nada, nunca mais se perdeu nada, mas sempre se transformou tudo. Então, os restos das estrelas, o lixo das estrelas, é composto por muitos, nós podemos dizer assim, nós somos de base carbónica. O nosso organismo, o nosso corpo é de base carbónica. Ora, teve origem onde? Nas estrelas de núcleo carbónico. As estrelas de núcleo carbónico, que têm também outros metais aqui, produziram esse carbono acabou por seguir para os tais discos da acreção, não é? Quando isto começou antes do planeta, depois ficou no planeta, depois o planeta foi bombardeado ao longo de milhares de milhões de anos, foi bombardeado por mais lixo vindo do espaço, e esse mesmo lixo trazia também já a química de que nós fomos feitos. Mas se me cresce o cabelo, e se me crescem as unhas, e se eu antes era tão pequenino, agora sou tão grande, mas como é que isto vem das estrelas? Vem das estrelas. Porquê? Porque nós somos quem somos, porque nós comemos. E todos os seres vivos nascem da Terra. Não é por acaso que, nas religiões, o homem nasce da Terra. É um conhecimento empírico, mas que corresponde, de facto, ao conhecimento científico atual. Quando nós dizemos assim, ei pá, estou com uma anemia, estou com um pouco de ferro, de onde é que veio esse ferro? Veio de estrelas, de núcleos ferrosos. Todas as estrelas têm características químicas próprias e depois é desse caldo de características químicas que nós nos vamos formando. E nós fomos crescendo, porque ao comermos os alimentos vêm da Terra, retiram desses restos que formaram o planeta, retiram as substâncias químicas, transformam-nos no mundo. Por isso é que nós, eu lamento se dizer alguns, mas se nós analisarmos o nosso código genético e depois analisarmos o meu povo galega, bom, não somos tão diferentes assim.
A organização genética é outra, mas muitos dos nossos genes estão nas conjugueiras. Não são diferentes dos nossos. Não é? Portanto, organizámos de uma outra forma e deram, portanto, como resultado, um outro ser vivo. Bom, isto então, colocado desta forma, já nos permite, por exemplo, dizer que o que nós que aqui estamos todos, fizemos uma imensa caminhada de muitos milhares de milhões de anos e que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós podemos vir a ser, nasceu um dia há 14,4 mil milhões de anos, na forma de um simples elementos de substância química. Somos químicos. Agora há químicos. Mas se todos nós somos químicos, onde é que fica o nosso pensamento? É o céu que pensa? Não. Nós temos um cérebro, mas também temos uma mente. A dificuldade está em saber quem é quem nos vê. O cérebro, enquanto órgão do corpo humano, nós conhecemos bem. Mesmo não conhecemos o nosso, conhecemos o do Porto, que também não é tão diferente assim. E, portanto, sabemos que aquilo é um cérebro. Mas se o tal corpo tem um cérebro, até relativamente semelhante ao nosso, porque carga d'água é que ele não tem uma mente como nós temos. E aqui a ciência ainda não chegou. É como é que a mente se articula com o cérebro, sabendo de nós que a mente não é o cérebro. Tinha dito simples, que nós já sabíamos onde tínhamos vindo. Sabemos quem somos, mas não sabemos quem seremos, isto é, para onde iremos. Vão permitir que eu meta aqui um pouco do resultado das minhas próprias reflexões. Carlos, tem quantos minutos? Eu não vi 10 minutos. 10, 15. Estou a falar à vontade para ver o resto. Então é assim. Vou colocar-vos aqui um problema que é muito complicado. Foi para mim um problema filosófico durante muitos anos. Eu não conseguia resolver aquilo que é natural. Embora, eu tinha dito há pouco, não era? Que quando passamos aos Australopithecus, para os Pithecanthropus e tal, que, à medida que o nosso cérebro aumentava, com ele, a nossa inteligência, que a testa subia, isto é, a testa, até que se me pessoas que têm a testa alta são pessoas inteligentes. Inteligentes no sentido em que têm um cérebro maior. Bem, imaginem a minha inteligência. É uma coisa absolutamente fabulosa. É por isso que os cabelos andam todos muito tristes. Porque são muito pouco inteligentes para viver comigo e com as outras espécies que já não têm nada. Ora bem, eu tive um problema filosófico, como dizia, muitos anos. E o problema que se punha era o seguinte. Nós, muitos seres humanos, muito inteligentes, são religiosos. Isto é, não importa a religião, acreditam na existência de um Deus, acreditam numa divindade, que alguma coisa está, enfim, por cima disto, a puxar os cordelinhos e tal. E eu pensava assim, mas se o Homo sapiens sapiens, é eminentemente um ser racional, como é que pode acreditar em religiões que é um ato irracional? Porquê que é irracional? Porque nós não podemos explicar Deus. Deus não se explica. Não é, nós não conseguimos encontrar na nossa cabeça a forma de explicar o que é Deus. Vamos dizer, pois, é assim, é assado, mas isso somos nós a imaginar. Não é a definição, não é o Deus, é a nossa imaginação a tentar explicá-lo. E fazendo confusão, mas significa, todo mundo sabe perfeitamente quando começaram as religiões, sabe perfeitamente porque é que começaram, sabe essas coisas todas. Como é que é possível que uma mente racional acredite nisto? Pronto. E até aqui ia a minha ciência. Daqui para lá, não havia ciência para mim. Um dia, estava a ouvir rádio
Eis senão quando ouço uma notícia que me deixou cismado. Qual era a notícia? Médicos neurologistas descobriram que os cérebros humanos podem conter áreas de irracionalidade. E aqui dê um salto. Espera. Cá estamos nós. Então quer dizer que nós não somos ainda inteiramente racionais. Que dentro da nossa cabeça, das cabeças de muitos de nós, há pessoas que já não têm essas marcas, mas a maior parte das pessoas tem. Acredito. Ora, e então levantava-se a questão, espera. Então, realmente o indivíduo pode ser extremamente inteligente, pode ser extremamente racional, mas há pontos no seu cérebro não racionais. Como é que se chegou a esta conclusão? Um neurologista, ao fazer um eletroencefalograma, reparou que em determinadas áreas do cérebro que não estavam com atividade elétrica, repentinamente passavam a ter. Então, ele achou curioso e perguntou, abençoada pergunta, e perguntou ao paciente em que é que ele estava a pensar. E ele respondeu, estava a rezar. Bem, o homem achou aquilo interessante, claro, não imaginava sequer o que é que ia descobrir a partir daqui, claro está. Mas, por curiosidade, continuou a perguntar aos doentes sempre que acontecia aquele fenómeno, perguntava sempre em que é que estavam a pensar. E eles respondiam sempre a mesma coisa. Estavam a rezar. Ora, isto quer dizer que, de facto, apesar de nós sermos inteiramente retidos, apesar de nós sermos, sobretudo, racionais, nós somos capazes também de ser irracionais. Eu suponho que até há aí pessoas que acreditam que o novo presidente do Sporting vai salvar o clube, mas não pode ser irracional, não é? Então, fiquei aqui também com esta resposta que eu próprio procurava, mas que não conseguia. Porquê? Porque, no que diz respeito à questão da equação, melhor, no que diz respeito ao equacionamento das questões, da parte filosófica, até aí, eu poderia ir. Daí para diante, só a ciência neurológica eu responder, e a esse respeito, não sei nada. Aquilo que eu sei, comparativamente com aquilo que se sabe, é coisa nenhuma. E aquilo que os eminentes cientistas sabem, comparativamente com o que é o nosso cérebro, também é coisa nenhuma. É o que nos consola. Fizemos assim este percurso longo de 14 mil milhões de anos, desde a nossa pré-existência enquanto apenas substâncias químicas, verificámos como se construiu a nossa casa, que é o planeta Terra, verificámos como é que de determinados primatas saíram vários seres, incluindo o homem e os macacos. Não são a mesma coisa, lembra-se da laranjeira, das laranjas e limões. A base é a mesma, é um citrino, mas os frutos são diferentes. E aqui é a mesma coisa, nós também somos primatas, obviamente, mas somos diferentes dos outros, não somos macacos. Vimos que o homem começou a produzir o enterramento dos seus mortos, isto na suposição da existência de alguma coisa para além da vida. Vimos que este mesmo homem começa também ele a produzir arte, mas com um sentido mágico. Vimos que este homem começou a observar a natureza, apanhou animais pequenos, começou a criá-los, verificou que se reproduziam, viu também como é que as plantas se criavam e se transformou de nómada em sedentário. Vimos depois este homem com problemas, dificuldades de caráter filosófico, a que a ciência vai responder. Mas há muitas coisas que a ciência ainda não responde, mas pelo menos uma coisa nós já conseguimos ir até, reparem isto, até a décimos de segundo do momento em que se deu o Big Bang. Repito, há 14,4 mil milhões de anos. No deserto de Atacama, foi agora, acabou agora de ser montado um grande radiotelescópio com 14 km de diâmetro, 16 km de diâmetro,
com 16 km de diâmetro e com 66 rádios telescópicos, que já conseguem ver mais longe que o Hubble a 33 mil milhões de anos-luz de distância. E isto é recuar no tempo, onde nós podemos viajar no tempo. Querem ver? Se chegarem lá fora e estiver sol, o sol que vocês virem já aconteceu há algum tempo. Nós não podemos ver o sol naquele instante. O sol nunca nos chega, digamos, naquele momento. Quando chega, já foi o sol há 8 minutos e meio, que é o tempo que a luz levou a chegar até nós. Ora, essas estrelas muito antigas, que se vêem, estrelas que estão em milhares de milhões de anos luz da Terra, são ainda as estrelas primitivas. Vejam lá agora se eu metia um assunto destes. Estava descansado. Obrigado.